Eu falo que é o momento do basta. Você fala assim: chega, eu não aguento mais isso. Quando você chega nesse ponto, lembra do que eu vou te falar. O universo vai mandar oportunidades para você. No primeiro vídeo, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Eu contei como foi que eu entrei na depressão, como foi que a depressão começou na minha vida. E cada um que passa pela depressão ou está na depressão, existe um motivo também que desencadeou para que ela entrasse, que ela desenvolvesse ou começasse aí uma depressão na sua vida. Então, se por um acaso você que está assistindo esse vídeo está passando pela depressão, é muito importante que você entenda que a depressão, ela é a raiva ou a frustração enrustida dentro de você. Às vezes é de alguém, às vezes é de alguma situação e às vezes é da gente mesmo. Então, no meu caso, a depressão foi exatamente isso, a raiva e a frustração enrustida de mim mesma. Eu quero mostrar para você como foi que isso começou, mas principalmente como foi que eu saí da depressão. Essa é uma das partes mais importantes desse vídeo que eu quero conversar com você. E antes que eu fale como foi a minha saída, eu quero contar a história do Francisco, porque essa história vai mexer muito com você e vai fazer você entender como foi também que eu saí e como você pode sair disso. O Francisco foi um cliente meu na minha oficina. Ele entrou na minha oficina para fazer a troca de óleo da Lamborghini dele. E conversa vai, conversa vem com esse cliente. Ele comentou comigo que ele era cortador de cana. E eu falei assim: nossa, mas como que um ex-cortador de cana hoje tem uma Lamborghini? Quis conhecer essa história dele. E ele começou a me dizer que ele era cortador de cana e começou a desenvolver ali toda a história, mas o ponto principal dessa história que eu quero te contar foi o momento em que eu perguntei para ele assim: Francisco, você consegue identificar qual foi o exato momento da grande virada da sua vida? Teve assim um ponto específico e importante da sua vida que você consegue identificar que foi a grande virada? Eu acho que nunca ninguém tinha perguntado isso para o Francisco. Ele parou, olhou para mim, pensou e ele disse: sim, eu consigo. Então ele me contou o que eu vou contar aqui para você. Guarde bem essas palavras. Ele disse assim: eu estava um dia cortando cana, estava um sol muito quente, eu estava cansado, esgotado, aquele sol ardendo, sabe, no meu corpo. E eu pensando, meu Deus, como é que pode o rico ficando cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre? E enquanto eu estava ali sentindo aquela raiva, aquela frustração de estar ali, eu fui picado por uma abelha. Aí para mim foi a gota d'água. Nesse momento eu fiquei muito irritado e eu me lembro de ter olhado para o céu e ter dito assim: Deus, eu não aguento mais, muda a minha história. E a partir dali, coisas começaram a acontecer na vida dele e a vida dele foi se transformando. Oportunidades foram chegando, mas o principal, ele estava conseguindo reconhecer as oportunidades que estavam chegando e estava abraçando essas oportunidades. Então, a virada de vida do Francisco se deu nesse momento. E a virada da minha vida se deu no momento onde eu mostro lá no primeiro vídeo que eu choro e eu falo para Deus: Deus, por favor, me tira dessa situação ou então me leva, porque eu não vim aqui para viver isso. Esse momento que eu falei isso, eu estava dentro do meu closet. O meu closet era um quarto grande. Eu me lembro de ter pego um edredom, um travesseiro, ter colocado no chão e ter deitado ali em posição fetal e ter chorado. Mas eu chorei tanto como eu nunca chorei em toda a minha vida. E ali eu fiz esse pedido para Deus. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o meu pai me ligou. Ele me ligou e ele disse assim: Filha, tá acontecendo alguma coisa? Naquele momento eu soube.
naquele momento eu soube que eu não deveria mais guardar, que eu não deveria mais dizer: "Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo", que eu não deveria passar a mão por cima da situação, porque eu tinha feito uma oração, eu tinha pedido para Deus mudar tudo aquilo, e Ele estava mandando oportunidades para mim. Eu precisava agarrar essa oportunidade. E foi então que eu revelei para o meu pai tudo o que estava acontecendo, disse tudo o que eu estava sentindo, porque eu tinha muito receio, sabe, de preocupar os meus pais. Eu morava num estado muito distante do estado dos meus pais e eu não queria que eles se deslocassem até lá para outro estado, para outra cidade. Precisaria pegar avião, tem todo o gasto. Eu não queria preocupar a minha família, mas naquele momento eu decidi que eu iria falar a verdade, dizer aquilo que eu estava sentindo. E eu falo isso porque todas as pessoas que passam por depressão ou estão passando por algum tipo de transtorno que está mexendo com o emocional delas, é muito difícil a gente expressar. É muito difícil a gente soltar e a gente também não quer preocupar pai, mãe, as pessoas que estão à nossa volta com questões internas que nem a gente está entendendo o que está acontecendo. Mas eu falo para você, fale, peça ajuda, abra a sua boca, expresse, mesmo que você não consiga falar o que você está sentindo. Mas diga, eu preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? E busque a ajuda de um profissional. E comigo foi assim que aconteceu. Então, a história não é tão simples assim, ela é cheia de detalhes. Eu pretendo deixar essa história escrita em detalhes no blog do Bora Acordar, para que quem gosta de ler e gosta de romance e queira saber os detalhes dessa história vai poder ler essa história lá. Mas aqui eu vou deixar um pouco mais resumido, porque a ideia é mostrar para você que quando nós decidimos sair realmente daquilo ali, quando nós não estamos mais aguentando, eu falo que é aquele momento de fúria, aquele momento de raiva, aquele momento que você não aguenta mais, aquele momento que você fala assim, chega. Eu falo que é o momento do basta. Você fala assim, chega, eu não aguento mais isso. Quando você chega nesse ponto, lembra do que eu vou te falar. O universo vai mandar oportunidades para você. Esteja atenta e agarre essas oportunidades. Faça o que precisa ser feito para que você consiga sair dessa situação. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas não querem sair dessa situação porque exige esforço, exige que a gente saia da nossa situação. Eu falo que é uma zona de desconforto, porque não é uma zona de conforto isso, né? Exige que a gente saia da nossa zona de desconforto e a gente busque olhar para dentro e encarar situações que muitas vezes a gente não está disposto a encarar. No meu caso foi assim, quando eu percebi o que estava me causando todos esses sentimentos, toda essa frustração, toda essa raiva, eu tive que encarar um casamento em que eu não estava feliz desde que eu tinha entrado nele. E foi aí que veio então o divórcio. Junto com o pós-aborto dos gêmeos, veio a depressão, a síndrome do pânico, toda essa raiva e frustração enrustida dentro de mim e um divórcio. Então, não foi um período fácil, mas eu posso dizer que foi o período em que eu fui mais lapidada, onde eu fui mais forjada. E se eu tô aqui hoje contando essa história para você, se você me segue nas redes sociais, você sabe o quanto eu vivo essa transformação de vida, o quanto eu compartilho no Bora Acordar as coisas que eu vivo de verdade, né, que são reais. Essa mulher que eu fui forjada, forte hoje, treinadora emocional de mulheres já há muitos anos, vidas e mais vidas que foram transformadas através do conteúdo do Bora Acordar. Você vai ver que é totalmente possível a gente transformar a nossa história. E dentro da depressão, eu considero que dentro da depressão existe um segredo e nós precisamos buscar a revelação desse segredo. Por que nós estamos passando por isso? Porque da depressão pode vir a nossa maior força. E eu também acredito que pessoas que passam pela depressão são pessoas extremamente fortes. Elas só não se deram conta disso. A hora que elas conseguem fazer essa virada do jogo,
são pessoas extremamente fortes. Então, se você está passando por isso, saiba que isso pode ser um chamado para você. Com toda e absoluta certeza, eu digo isso para você, não só pela minha história, mas pela história de diversas pessoas que eu acompanhei e ajudei a sair da depressão. Da depressão pode vir a sua maior força. Olha para dentro de você e clame a esse Deus, a essa força superior que existe e peça ajuda. Com toda e absoluta certeza, Ele vai te ouvir, porque Ele sempre nos ouve. E essas situações vêm para a nossa vida para nos fazer mais fortes, né? A gente tem uma frase que diz assim que o mar calmo nunca fez bom marinheiro. O que significa isso? É na tempestade que o marinheiro é construído, é forjado, é treinado. Então são nesses períodos de tormentas da nossa vida que nós estamos sendo treinados e lapidados. Lembra disso, lembra que é uma fase. Repete isso para você e fala isso para você. É uma fase, vai passar e eu vou sair mais forte disso. Pode ter absoluta certeza de que Deus está olhando para você, Ele nunca te abandonou. Mas essa situação que está chegando para você é para que você crie coragem de olhar olho no olho para você mesma e encarar situações que muitas vezes você está fugindo. É forte isso, né? Bom, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu volto em breve para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e eu espero de coração que essa história tenha falado com você e de alguma forma faça você acessar essa força que existe dentro de você só por você estar assistindo esse vídeo, só por você estar ouvindo a minha voz e sentindo a minha energia chegar aí até você. Um abraço para você. Bora acordar.